Fala pessoal, esse é o segundo vídeo do canal A Segunda Renda, onde o intuito desse vídeo é ajudar vocês, que já é da área de tecnologia ou está passando por uma transição de carreira, através do meu conhecimento que eu vou passar para vocês nesses vídeos que já tem no canal e que ainda vão vir, a criar uma segunda renda ou até mesmo transformar, né, esse conteúdo na sua primeira renda. No meu primeiro vídeo, eu ensinei como instalar um servidor Zabbix. Mas André, o que é um servidor Zabbix? Um servidor Zabbix é um serviço open source de monitoramento de equipamentos de rede, servidores, muito conhecido no mercado. Então, hoje, quase todas as empresas, provedores de internet precisam monitorar esses equipamentos. Mas, André, o que é monitorar? Monitorar é, eu tenho alguns servidores, eu tenho alguns equipamentos de rede na minha empresa e eu preciso ser alertado quando um equipamento desse estiver com alto consumo de memória, ou um servidor tiver down, né, foi desligado, e aí eu preciso ser avisado para que eu tome alguma ação, né? E esse segundo vídeo, a gente vai pegar esses alertas e vai enviar para o WhatsApp. Então, você tem uma equipe lá de NOC que fica, uma equipe de TI, né, que fica lá dando plantão, então eles vão receber direto no WhatsApp esses alertas para que eles possam tomar alguma atitude. Então, vamos lá, vamos começar a iniciar a nossa configuração. Então, pessoal, eu já estou aqui logado no Zabbix que a gente criou anteriormente, no primeiro vídeo. E a primeira coisa que a gente vai precisar para enviar um alerta do Zabbix para o WhatsApp é de uma API de WhatsApp. André, o que é uma API? Uma API é uma maneira de você interagir com uma aplicação já existente através de código, né? Então, assim, existe a aplicação do WhatsApp, que a gente consegue enviar mensagem do aplicativo WhatsApp para o outro aplicativo WhatsApp, mas a gente precisa fazer isso com código, né? Fazer com que o servidor do Zap envie a mensagem ao invés do aplicativo. Então, a gente vai utilizar uma API, né, para resolver esse problema. A API que eu vou indicar para vocês é uma API minha, que eu que desenvolvi. Então, vocês vão preencher aqui, eu vou deixar aqui para vocês um plano, que vocês vão conseguir enviar até 150 mensagens de graça, né? Depois fica bem baratinho para enviar 500 mensagens, vai ficar em torno de R$ 20 por mês. Mas eu acredito que dependendo do tamanho dos seus hábitos, ou para quem está na fase de estudo, 150 mensagens vai ser mais do que o suficiente. E no caso vai ser 150 alertas no mês, né? Depois que vocês criou a conta aqui, pessoal, vocês vão cair nessa telinha. Nessa tela, vocês vão clicar em criar nova instância, né? Vai aguardar. E aí vocês vão colocar um nome. Eu sugiro vocês colocar sem espaço. Eu vou dar aqui a segunda renda vídeo. Vou clicar em salvar. Pronto, pessoal. Agora vocês vão clicar em conexão WhatsApp. Ele vai abrir um QR Code para vocês conectar. Eu vou conectar aqui e já volto. Beleza, pessoal. Então, quando você tiver esse status aqui de conectado, vocês agora, a gente pode esquecer esse sistema. E agora a gente vai precisar logar via terminal, né, via linha de comando no servidor Zabbix para a gente colocar um pequeno script que eu vou deixar disponibilizado para vocês. Então vamos lá. Aqui está o IP do meu servidor Zabbix, que eu instalei no vídeo anterior. E agora eu vou precisar me autenticar nele. Então vou chamar aqui o SSH, o usuário é ADM-ZBX, colocar aqui o IP dele, 19. Vou logar aqui. Vou ficar como root, que é como se eu estivesse como administrador no Windows. Vou lá na pastinha que o Zabbix indica para colocar os scripts de alerta. Então, eu vou entrar em USR, lib, Zabbix, alertas scripts. Pronto, pessoal. Estou dentro da pasta que o Zabbix sugere. Então, eu vou clicar aqui, usar o comando nano para criar um arquivo, como se tivesse criado um arquivo TXT. Eu vou chamar de alerta zabbix.sh. Vou copiar um pequeno script que eu vou deixar disponibilizado para vocês.
aqui. E não quer copiar. Deixa eu estar aqui. Vou copiar novamente a minha colinha. Pronto, pessoal. A única coisa que vocês vão precisar mudar nesse script é essa linha aqui, instância, que vai ser a instância que vocês criou aqui, né? No meu caso, é a segunda renda vídeo. Então, a segunda renda vídeo. Para salvar, eu dou um Ctrl O e dou um Enter. E para sair, eu dou um Ctrl X. Pronto. Eu vou dar permissão para esse script, ou seja, para o usuário do Zabbix executar esse script. Então, dou um chmod mais X, começa a escrever alé e já dou um tab, ele vai preencher. E agora, pessoal, eu posso testar esse script. Então, eu vou dar um sh, alerta. A primeira coisa que o script pede é um número. Eu deixei aqui um número que eu tenho. Vou colocar aqui. Vou chamar de teste. Ou seja, aqui seria o título do alerta e aqui seria o corpo do alerta. E vou dar um Enter. Ele deu sucesso, mensagem, né, na fila para ser enviado. Isso é uma resposta do servidor de API. Eu estou conectado com esse número nessa ferramentazinha aqui de WhatsApp. Provavelmente, se eu digitei o número correto, deve chegar. Chegou aqui. Ó. Então, enviou do meu número particular. Eu tenho um boot nesse número, por isso que ele respondeu. Mas chegou, teste e teste. Então, pessoal, aqui agora está perfeito. Então, eu vou sair agora do servidor exit, e não preciso fazer mais nada aqui. Então, vamos para a próxima etapa do vídeo. A próxima etapa do vídeo, pessoal, é a gente configurar um tipo de mídia. André, o que é um tipo de mídia? Um tipo de mídia no Zabbix, como é que eu posso explicar bem? Um exemplo, eu tenho um tipo de mídia e-mail, que é eu configurar uma aplicação que vai ser utilizada para o alerta ser enviado, né? No caso, a gente vai ser o WhatsApp, mas eu posso configurar aqui uma mídia chamada Telegram, uma mídia chamada e-mail, uma mídia chamada Slack. No nosso caso, a gente vai criar um chamado WhatsApp. Eu até já deixei aqui criado, né? Eu vou clicar e aqui eu coloco o nome. Aqui eu coloco o nome do script, alertaszabbix.sh. E eu coloco esses três parâmetros. Não se preocupe, eu vou deixar isso disponibilizado para vocês. Que é aqui o send to, né, no inglês, enviar para subject, que é o título, né, do alerta, e a mensagem. Pessoal, não se preocupe, isso aqui vai ser transparente para a gente. Quem vai passar isso é o Zabbix. Então, eu clico em salvar. Feito isso, eu preciso agora associar a um usuário. Né? Quando a gente vai criar uma ação, que vocês vão ver mais na frente, a gente vai escolher quem vai ser o usuário que vai ser acionado nessa ação. E esse usuário precisa ter um tipo de mídia associado a ele. Então, eu vou aqui no admin, vou clicar aqui, o em mídia, vou adicionar um tipo de mídia. Qual é o tipo? O WhatsApp. Aí aqui o que o WhatsApp pede? Um número. Eu vou colocar esse número aqui, que já dá para ter salvo. Vou colocar esse número aqui e vou clicar em adicionar, vou clicar em salvar. Pronto, pessoal. O próximo passo aqui agora é a gente criar uma ação, ou seja, o alerta no Zabbix vai acontecer. Só que simplesmente ele pode aparecer aqui na frente, como vocês estão vendo aqui, ou ele pode ser enviado, né? Vocês podem ver aqui que não tem nenhuma ação associada a ele. Então a gente precisa associar uma ação, que vai ser a ação de enviar para o WhatsApp. Então vamos lá aqui em alertas, ações e triggers actions. Então, vamos criar uma nova ação. Vou chamar de aula. E qual vai ser a condição para essa ação ser acionada? A condição dela vai ser host. Então, eu vou escolher o host Zabbix Server. Quando a gente configura o Zabbix, ele vem monitorando o próprio Zabbix. Então, toda alerta que acontecer no Zabbix, ele vai acionar essa ação. Agora, vamos para a operação. O que é essa operação? É onde a gente vai configurar o que essa ação vai fazer. Então, a primeira operação, vou dizer quem vai ser o usuário que vai ser acionado. Eu vou chamar o admin. Então, quando ele chamar o admin, ele já vai pegar aquela mídia que está associada ao admin, vai ver que é o WhatsApp, vai pegar o número que a gente digitou lá e vai enviar, né? Vai usar aquele script que a gente digitou lá. Então, eu venho aqui em procurar por WhatsApp.
E aqui, pessoal, os hábitos têm uns textos padrão para ser enviado, mas a gente vai colocar o nosso próprio. Eu vou também deixar disponibilizado para vocês. Então, eu vou chamar aqui de... Colocar aqui nos emoticons, alertas hábitos, e vou colocar o conteúdo. Pessoal, eu coloco o conteúdo tudo junto, porque tem um bugzinho no hábitos que eu ainda não consegui descobrir. Mas esse barra N indica que ele vai pular a linha. Então, eu coloco barra N. Toda vez que eu quero pular uma linha, eu vou clicar em salvar. E aqui tem um recovery, ou seja, quando o alerta, um exemplo, você configurou um alerta que vai ser acionado quando a memória passar de 80%. Beleza, ele vai chegar essa mensagem. Mas quando você regularizar, que a memória voltar para 20%, então ele vai enviar um outro alerta. Eu vou dizer também que ele vai enviar para o usuário admin. Vou customizar a mensagem e vou colocar aqui esse conteúdo. Pronto, pessoal. Pessoal, vale ressaltar que esse hostname são variáveis. O próprio Zabbix vai trocar isso pelo nome do host. Trigger name, o próprio Zabbix vai trocar isso pelo nome da trigger. Então, vocês podem perguntar no chat GPT quais são as variáveis que vocês podem utilizar aqui. Item name, event time, ou seja, o tempo que foi aberto, o status, e é isso aí, por aí vai. Vamos clicar em adicionar, clicamos em adicionar. Agora, pessoal, a gente vai para a etapa de trigger, ou seja, já está tudo pronto. Qualquer alerta que acontecer naqueles hábitos vai ser nos avisado. Mas, como aqui é um hábito de teste, a gente precisa forçar um alerta para a gente validar a nossa configuração, né? Então, vamos lá. Pessoal, antes de a gente criar a trigger, né, e forçar, eu vou só fazer uma correção. O nome do script é alerta Zabbix, né? O script que está aqui. E eu acredito que aqui, no tipo de mídia, está errado, né? Está no plural, alertas. Então, eu vou só substituir pelo que a gente criou lá e vou salvar. E agora, a gente vai para a parte de trigger. André, o que é uma trigger no Zabbix? Antes disso, eu vou fazer um pequeno ensinamento sobre o Zabbix. Uma anatomia em si. O Zabbix, ele tem host. O que é o host? Digamos que o host sou eu, André. E depois de host, ele tem itens. E o que é item? Itens são os valores. Então, eu, André, que sou um host, eu tenho uma altura. Então, isso é um item. Eu tenho um peso. Isso também é um item. Eu tenho um tipo sanguíneo. Isso também é um item. E o que é uma trigger? Com esses valores, eu posso criar alertas. Então, se o peso de André chegar a 90%, a 90 quilos, avise. Então, isso que é uma trigger. E aonde eu vejo esses valores? Eu posso vir aqui, últimos valores, né? Latest data. E eu posso ver aqui, ó, um exemplo. Total de memória, 2 GB. Memória utilization, 52%. Memória disponível. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, eu escolhi aqui o rosto André e aqui tinha altura, 1,75, peso, 88 e por aí vai. Então, agora, como a gente pode ver aqui, a memória está 52%. Então, a gente vai criar um alerta aqui para forçar a gente receber um alerta, né? Perdão. Então, vamos lá aqui, o trigger. Eu tinha até criado aqui no meu ambiente de teste esse alerta aqui, ele já está funcionando. O que é que eu vou fazer? Como lá está 52%, eu vou dizer que para esse alerta acontecer, ele tem que ser maior do que 90%. E pronto, provavelmente agora esse alerta vai sumir. Porque lá, se a gente vem aqui, está 52% a utilização de memória. E eu disse lá que para o alerta acontecer, tem que estar acima de 90%. Eu fiz isso porque eu fiz um teste. Na verdade, eu gravei esse vídeo ontem e o áudio não ficou legal. Aí eu acabei esquecendo de apagar esse alerta. Então, eu estou regravando. Se o áudio também não ficar um dos melhores, me perdoe, eu estou começando agora. Mas eu tenho muito conteúdo, pessoal. Então, tanto na área de desenvolvimento, quanto os hábitos avançados, quanto o N8N, quanto conteúdo na área de DevOps, AWS, e por aí vai. Então, deixa eu só ver aqui. Os hábitos leva um tempinho para processar. E eu vou dar uma pausinha aqui. Quando ele processar, eu volto.
Pronto, pessoal. Essa twig aqui que a gente tinha, eu vou. Ela saiu com aquele nomezinho de problema e eu vou forçar ela novamente. Agora eu vou dizer que a gente vai ser avisado se a memória for maior do que zero, né? Então vou clicar aqui e atualizei. Pessoal, vocês podem estar se perguntando, que danado, eu sou de Recife, né? Que danado é isso de trigger? É difícil, eu tô vendo um código aí. Mas não, pessoal, a gente vai vir aqui, a gente vai dar um nome, lembrando que a gente pode utilizar as variáveis, né? Na questão do nome. Eu vou clicar aqui em adicionar e vou escolher um item. Ele já vai trazer todos os itens que eu tenho nesse host, né? Então, eu vou procurar aqui para o CPU, vou aqui em CPU Utilization, e aqui, ó, eu já estou dizendo que eu quero o last. Eu posso escolher a média, eu posso escolher agora, mas eu quero o last, em inglês, último valor. Então, se o último valor for maior que, por exemplo, 90, vou fazer isso para não ter chance de alertar. 90. E vem inserir. Pronto, está feito minha tree. Eu posso colocar um nome aqui, colocar um event name, um operation data. Posso criar uma recuperação específica aqui, ó. A mesma coisa dessa. Mas dizer que for maior que menor que isso, ele vai recuperar essa twig, né? Essa twig vai deixar de existir. E aí eu vou cancelar e a gente vai lá para a área principal. Pronto, pessoal. Ele já mostrou na tela aqui que essa trigger foi acionada e que ele executou uma ação. E a ação foi enviou para o WhatsApp. Eu vou novamente nessa ferramenta, eu tenho um WhatsApp, e vocês podem ver aqui que eu recebi a ação, né? Alerta Exaio, que foi o título. Eu posso colocar mais barra N para ficar distante. E, ó, quem foi o host? Zap Server. Qual foi a trigger? Linux em memória alta. Item Memory Utilization, o valor atual 51, data e hora, duração 0 segundos, gravidade, média, status, problema, mensagem, Adriel City Run, e aí essa mensagem a gente configura tudo no item. Então, pessoal, é isso. Só recapitulando, a gente precisa de uma API de WhatsApp, a gente faz o cadastro aqui, depois a gente conecta o WhatsApp, depois a gente configura o script aqui, e aí a gente precisa configurar um tipo de mídia aqui nos hábitos, né? A gente configura, coloca esses parâmetros que eu vou deixar disponibilizado para vocês. Depois a gente precisa associar essa mídia ao usuário que vai ser, para o usuário que vai ser enviado a notificação. Então a gente vem aqui em administração, né? Em user, clique no usuário, ó, associar uma mídia que a gente criou, tipo de mídia. A gente clica em ADD, adiciona o WhatsApp, coloca o número aqui. Se fosse Telegram, a gente teria que colocar o ID do Telegram. Se fosse e-mail, a gente teria que escolher aqui e-mail e colocar o e-mail da pessoa e por aí vai. Então, pessoal, para facilitar e até mesmo para ajudar vocês, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar todo o script, tudo que eu utilizei aqui na descrição do vídeo, um link para vocês terem acesso, e também vou criar um grupo no WhatsApp para que lá, né, como é meu segundo vídeo, eu estou um pouco nervoso, para que lá que vocês, se vocês tiverem dúvida, vocês vão falar nesse grupo e aí eu vou ajudar vocês, a gente faz o Meet, eu ajudo vocês a configurar. Se vocês também tiverem ideia de vídeo, vocês também vão colocar lá nesse grupo e aí eu vou trazer esse vídeo para vocês. E o próximo vídeo, pessoal, vai ser como conectar os Zabbix no Grafana. André, o que é Grafana? Estou dando um spoiler. Grafana não adianta eu ter só essas informações aqui. Eu posso criar aqueles dashboards que aparecem em filme, nas grandes provedores utiliza, onde fica uma tela com gráficos, a coisa mais linda do mundo. Então, o próximo vídeo vai ser sobre isso. Então é isso, pessoal. Não esquece de curtir. Se tiver precisando de ajuda com os hábitos, também não deixa de entrar em contato comigo. E vamos nessa.